Olá, você está no programa Sou, no Sistema Sagres de Comunicação. Sou, que no inglês significa alma e em português é a conjugação do verbo ser. Sou de alma e sou de ser. Um programa que busca ver o ser em suas dimensões bio, psico, social e espiritual, ou seja, de forma integrada e sistêmica na sua realidade, na realidade em que a gente vive aqui e agora. Eu sou Lívia Bailão, vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher de estatura média, pele branca, os cabelos lisos na altura dos ombros, tenho olhos azuis, estou vestindo uma blusa preta listrada de branco e uma calça cinza. E o nosso tema de hoje é um tema bastante intrigante. Autocuidado pode se tornar tóxico? E quem vai falar conosco sobre isso, explorando as várias visões sobre esse assunto, é o psicoterapeuta cognitivo-comportamental e doutor em psicologia, Vinícius Xavier. Vinícius, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lívia. Obrigado à TV e ao programa Sou por me convidar. Eu também farei a minha autodescrição. Ok. Sou um homem de estatura média, cabelos castanhos, olhos castanhos, uso barba e estou vestido em um terno da cor cinza. Perfeito, Vinícius. Obrigada por ter aceito o nosso convite para tratar desse tema, que é um tema um pouco fora do usual, Vinícius, mas que eu acredito que muitos de nós podemos aí cair em algumas armadilhas que a nossa própria mente cria. Mas vamos lá, vamos começar primeiro pelo autocuidado. O que você considera práticas, uma postura de autocuidado, Vinícius? Lívia, qualquer comportamento que vise a autopreservação, a manutenção, o cuidado, a saúde, pode ser enquadrado dentro dessa classe denominada autocuidado. É inclusive bastante saudável que você assuma a responsabilidade pelo seu bem-estar, essa autodeterminação de fazer com que a sua vida seja melhor e mais frutífera. Então, eu posso entender da sua fala que esse autocuidado é a nossa vontade dirigida ao nosso bem-estar. Quando eu cuido do meu sono, quando eu cuido da minha alimentação, do meu corpo, das minhas relações, da minha saúde mental, tudo isso são práticas de autocuidado. Seria isso? É exatamente isso. Tá certo. Agora vamos dentro do nosso tema aqui de hoje. É possível uma pessoa transformar essas práticas de autocuidado num sofrimento, ou seja, numa autopunição? Por exemplo, eu vou perguntar, a gente sabe que fazer atividade física é hoje muito conclamado, né, como uma prática de autocuidado. Mas quando eu estou a serviço da performance, de uma disciplina exagerada e que eu faço tudo girar em torno daquilo, falo muitos nãos para mim, esse autocuidado é de verdade um autocuidado ou pode ter alguns problemas aí por trás disso? Qualquer hábito ou conjunto de comportamentos que reflita na inflexibilidade, nós vamos vê-los como problemático. Até mesmo a atividade física. Inclusive, existe um grupo de transtornos que estão listados em manuais oficiais que versam exatamente sobre isso. A vigorexia, por exemplo, né? Tem nome. O que é isso, Vinícius? Que são aquelas pessoas que são insatisfeitas com a sua forma física, buscam moldar o seu corpo, Nunca mas fazem tá bom isso de nenhum jeito. fazem isso de uma forma tão patológica que nunca está bom da forma como está. Então, vem com uma roupagem de autocuidado, mas a pessoa está realmente com um adoecimento emocional, um transtorno mental, coisas desse tipo. E esse é um exemplo, né? Mas existem outros comportamentos que eles estão travestidos de autocuidado, mas na verdade prejudicam o indivíduo porque o afastam do mundo, de uma vida saudável e fazem como eu disse, que essa pessoa se torne inflexível.
Esse é o ponto. Obsessivamente buscadora de um padrão, né? Exato. Você acha que hoje a forma como a gente consome as redes sociais pode ir criando em nós alguns padrões e nos enredando nessa armadilha da mente? Nós estaríamos aparentemente nos cuidando, mas a serviço de uma performance, de um algoritmo ou de coisas assim? Os padrões vendidos pelas redes sociais, e eu uso esse termo intencionalmente, né? Os padrões vendidos pelas redes sociais, eles são antinaturais, de difícil aquisição e, consequentemente, pouco saudáveis. Ainda sobre rede social, saúde mental e adequação de comportamento, hoje é muito comum verificar adolescentes insatisfeitos com o corpo em busca de um padrão que é inatingível, fazendo com que venham desenvolver depressões, ansiedades e outros transtornos em nome desse ideal que não é saudável. Perfeito, Vinícius. E a nossa ideia aqui no Soul é mostrar como isso, a busca desse padrão, pode vir disfarçada de um nome elegante, bonito, que é o autocuidado, mas que, na verdade, o ser pode estar adoecido e a serviço de uma coisa inflexível, como você mesmo disse, né? O que você considera que separa a disciplina saudável dessa obsessividade e inflexibilidade? Quando é que uma pessoa está num polo ou está em outro? Porque a gente tem que ter um pouco de firmeza, disciplina, persistência. Ai, preguiça, mas vamos. Ai, eu não queria. Ai, eu queria tudo, mas calma, agora não. Faz concessões, né? Então, essa ponderação saudável daquela coisa, não posso, não devo, eu queria, mas não posso, eu queria. Entende a diferença? Quando você, na sua fala, constrói a pergunta, a resposta está ali implícita, que é o equilíbrio. O indivíduo, ele precisa sim se autodeterminar e ser o responsável por seu cuidado. Isso é maduro, isso é saudável, isso é esperado. Mas quando isso te afasta de uma vida saudável, de uma vida social adequada, quando isso te afasta daquilo que é importante para você enquanto prazer, ser, né, Vinícius? do prazer em si, né, nós vamos classificar esse comportamento como temerário. É preciso ver as razões pelas quais o indivíduo tornou-se vulnerável a esse esquema. Perfeito. Nós aqui no programa Soul já tivemos um tema em que nós abordamos a alimentação como liberdade ou prisão. Porque às vezes a pessoa, a despeito, né, de buscar uma boa alimentação, fala não para tudo. Eu queria, mas não posso. Eu queria, mas não. Isso não, isso não. E ela vai falando tantos nãos para ela que eu não sei o que é mais tóxico. Se é o doce que ela come ou se é o tanto de não. Que ela coloca para si, né? Faz sentido isso para você quando a gente fala de autocuidado? Sem dúvida nenhuma, uma vida equilibrada e, sobretudo, a sua bússola para o que é autocuidado, para o que é importante para você, vai estar em seus valores. Sim. Porque uma vida satisfatória é aquela que se aproxima dos valores. É evidente que uma pessoa que quer trabalhar mais a sua saúde, quer moldar o seu corpo através da atividade física, ou que espera ter horas específicas de sono e, por isso, abre mão de outras questões e outros prazeres na vida, isso é saudável, sim, isso é esperado. Pessoas disciplinadas são pessoas invejáveis por muitos. Porém, o excesso está quando o indivíduo deixa de viver, deixa de interagir com outros em nome desta obsessão, dessa prisão, como você bem colocou. Aí não é saudável. Perfeito. Você comentou, você é um psicoterapeuta cognitivo-comportamental, né? Falou do seu consultório, que tem buscado, né? Tem cada vez mais casos de adolescentes, né? Como que, primeiro conta para nós, Vinícius, como é a psicoterapia cognitivo-comportamental? Pois bem, a
psicoterapia cognitivo-comportamental ou, em uma sigla mais conhecida, TCC, terapia cognitiva comportamental, ela hoje é uma das modalidades de terapia mais indicadas por profissionais de saúde, por uma razão. Ela é uma terapia efetiva, de fácil compreensão por parte daquele que vai aderir a ela e muito eficiente. Ela vai trabalhar com o quê? Com a forma como o indivíduo interpreta, pensa, analisa a sua vida. Então, ela vai buscar exatamente o que a gente conversou aqui, flexibilidade psicológica. O equilíbrio, né? O equilíbrio. Por quê? Porque a ciência do comportamento, a ciência das emoções, entendeu que a forma como a gente pensa sobre o mundo vai influenciar as nossas emoções e o nosso comportamento. E a TCC, ela visa exatamente avaliar como o indivíduo aprendeu a processar o mundo. Eu posso dar um exemplo simples, mas didático aqui. Uma pessoa que ouviu durante toda a vida que comer determinada coisa era perigosa e isso iria deixá-la muito mal, quando ela estiver diante de uma situação em que será apresentado aquele alimento, certamente ela vai sentir, por conta da forma como ela analisa e como lhe foi apresentado, uma repulsa por aquela situação, por aquele contexto, e o seu comportamento será de afastamento. Assim a gente explica porque as pessoas ficam deprimidas, ficam ansiosas, desenvolvem diversas dificuldades na vida. Dependências. Dependências, inclusive se tornarem inflexíveis. Perfeitamente. Então, por exemplo, quando a gente, voltando no começo da sua fala, que você disse que várias adolescentes hoje, né, buscando esse padrão de corpo ideal, e aí é um excesso de atividade física, uma restrição alimentar, coisas que aí desembocam nos transtornos, inclusive, né, alimentares e N outros. Mas como que a terapia cognitivo-comportamental poderia auxiliar nesse caso, de uma adolescente assim? A terapia cognitivo-comportamental e qualquer outra abordagem terapêutica que seja eficiente para ajudar uma pessoa, e nós temos muitas aí, mas a terapia cognitivo-comportamental em específico vai buscar avaliar, primeiro, quais são esses padrões inflexíveis de pensamento que essa pessoa traz sobre si. Porque a autoimagem, o autoconceito, a forma como ela imagina que os outros a vejam, tudo isso é forma específica de pensar e foi aprendida. E uma coisa interessante que a terapia cognitiva nos ensina, Lívia, é que nem tudo que nós pensamos a respeito de nós mesmos e do mundo que nos rodeia é verdade. Sim. E o processo de ganho de habilidade, de análise desses pensamentos, ajuda a melhorar a emoção e ajuda a modificar comportamento. Então, a terapia basicamente faz isso, te ensina a analisar os seus padrões de pensamento e verificar se eles correspondem à realidade ou não. Perfeito. Você explicou com uma clareza fantástica. Então, quer dizer, por exemplo, se eu tenho uma família e eu tenho 3 filhos nessa família, eles cresceram ouvindo basicamente a mesma forma de educação, né? Então, a imagem que eles terão deles mesmos está associada a essa bagagem que eles foram ouvindo dos cuidadores, dos adultos responsáveis, né? Depois professores e tal. Só que cada um tem um comportamento como adulto. E como que a gente, então, avalia isso, tendo em vista que eles passaram por situações semelhantes? Vamos lá, essa pergunta é muito boa, né? Como é que nós vamos entender formação de personalidade ou reação aos eventos do mundo? Reação particular aos eventos do mundo. Existem 2 dimensões necessárias para se entender construção de personalidade. Uma é a natureza, que o indivíduo traz, natureza ou temperamento. Né? Que já nasce com ele. Já nasce com ele. O que é que nós denominamos de temperamento? É aquela carga mínima de reação do indivíduo aos eventos do mundo. Certo. Algumas dimensões de temperamento. Alguns indivíduos vão ser mais reativos, bateu, levou.
Outros vão ser mais analíticos, ponderam, pensam primeiro, depois tomam atitude. Alguns vão ser mais melancólicos por natureza, outros vão ser mais efusivos. Eu citei aqui 4 dimensões de temperamento, existem outras. Mas o temperamento somado ou somada às primeiras experiências de vida é que vai fazer com que a personalidade do indivíduo seja formada. Então, parece interessante, né? Mas é difícil pensar que uma mesma instrução dada para uma mãe para 3 filhos diferentes seja a mesma instrução, porque ela não é. Eles têm temperamentos diferentes e cada um, por mais que estejam na mesma casa, terá uma visão peculiar das coisas e do mundo. E é muito comum verificar isso através das análises que a gente faz no dia a dia, quando um pai dá a mesma instrução para 2 filhos diferentes. Os efeitos emocionais e psicológicos são totalmente distintos. Né? É bonito, né, Vinícius? Ver essa peculiaridade. Essa é a ciência do comportamento, não é? Somos 8 bilhões de individualidades e ninguém repete ninguém, né? Não tem como. Voltando para essa questão do autocuidado, né, com a possibilidade de ele se tornar um comportamento tóxico, né? Como que você avalia hoje que da pessoa poder saber se ela está errando na mão ou não? Por que eu pergunto isso? É uma preocupação minha, pessoal, dessas armadilhas, aquilo que eu acho que é, quando na verdade não é. Eu acho que eu estou cuidando de mim, da minha saúde, mas eu estou sendo obsessiva, inflexível e autoexigente num patamar sobre-humano. Então, como que nós, individualmente, podemos avaliar essa toxicidade do nosso comportamento? É interessante o tema do programa, porque seria muito mais compreensível para todos se nós estivéssemos falando de pessoas indisciplinadas, descuidadas, pessoas que não têm a mínima capacidade de regulação do seu comportamento, não é? Comem em excesso, não se preocupam com suas taxas, mas nós estamos falando exatamente do oposto, daqueles que, como você bem disse, por uma obsessão extrema, acabam se colocando em padrões que são muito difíceis de serem atingidos pela grande média. Existem alguns critérios para a gente verificar se o elemento está em excesso ou não, se o hábito está excessivo ou não. Primeiro, o quanto aquilo atrapalha na condução da sua vida, nas diferentes áreas dela, financeira, social, afetiva, espiritual, como um todo. Se há impacto, é preciso rever. Se aquilo está roubando parte importante do seu prazer, da sua satisfação, né? Comprometendo as relações. Comprometendo as relações. E é também interessante buscar validadores externos. O que aquelas pessoas queridas e importantes da sua vida, ao redor de você, dizem a respeito daquele hábito? Perfeito. Então, o olhar também para fora é importante, porque nós estamos falando de uma pessoa que ela está comprometendo a sua vida, satisfação ou prazer em nome, como você disse, de uma obsessão. E quando se trata de algo que vai para além do normal, tem que se tomar muito cuidado para que você não ultrapasse a linha do que é patológico. Perfeito. É importante observar isso. E às vezes, né, Vinícius, eu fico pensando, algo que no contexto de uma pessoa, como você mesmo diz, né, na história, naquilo que ela já traz, no temperamento, somado à bagagem que ela adquire, aquilo que para determinada pessoa é excessivo e caracteriza algo obsessivo, para outro nem tanto. Às vezes o outro está numa superação. Eu costumo dar o exemplo assim, aquele velho brocado, né? Deixa a vida me levar, do nosso filósofo maior, Zeca Pagodinho. Isso, então deixa a vida me levar. As pessoas mais rígidas e controladoras, quando você fala isso para elas, deixa a vida me levar, elas até fazem assim, ai, verdade, eu posso relaxar um pouco?
E para outras pessoas, quando você fala, deixa a vida me levar, a pessoa põe o pé no sofá, em cima da cadeira, e aí quer que o mundo a sirva e ela vai deixar levar. Então, a mesma frase, para uns pode ser um alívio e para outros pode ser um veneno, digamos assim, né? Então, é essa diferença, que esse elemento da toxicidade, ele é muito tênue. E a gente pode se enganar nele mesmo, né? Assim, com ele em relação a nós, né? Lívia, algumas pessoas são muito literais, né? Elas tendem a interpretar o mundo em termos de tudo ou nada, adequado ou inadequado, preto ou branco, e não há uma dimensão de flexibilidade na vida. É polarizado, né? Polarizada. Elas se formaram assim. Então, pessoas inflexíveis dessa maneira, elas tendem a ser vulneráveis a cair nessas armadilhas da mente. Perfeito. Se veio de um ambiente de formação tão inflexível que tirar 9,5 em uma prova não é sinônimo de sucesso, porque ela deveria tirar 10. Se ela estiver 1 quilo acima do peso ideal, ela não está satisfeita porque ela está falhando em seu processo de autocuidado. Se ela, em algum momento, se der ao prazer de uma bebida, uma comida ou uma situação em que ela acredite ser equivocada estar ali, ela vai se julgar. Então, são pessoas que nós denominamos como inflexíveis, literais, em que elas são as suas piores algozes. Sim, aquele chicotinho, né, Vinícius? Que o tempo fica todo. O tempo todo. Eu gosto muito de estar sempre aqui no programa olhando esses vieses de uma mesma realidade, né? Porque isso é real. Você disse, tem crianças que se tiram 9, sua frio, né? Entra num processo de ansiedade porque não tirou 10. Imagina essa criança se tornando um adulto, né? Com esse grau de obsessividade em cima, né? De autocobrança, de autoexigência, né? O que você orienta, então, para quem está aqui acompanhando o programa Soul, em que nós estamos falando sobre a possibilidade de o autocuidado se tornar tóxico, né, a depender do processo, né, daquela pessoa. O que você orienta? Como que nós podemos olhar para isso em nós? Você vai olhar para esses comportamentos com crítica, avaliação, ponderando o quanto eles são benéficos ou prejudiciais na sua vida. Autocuidado é necessário, mas tudo em excesso pode ser prejudicial. Uma autoanálise é o primeiro passo. E, se a mudança for difícil, busque ajuda profissional. Sim. Busque ajuda profissional, porque inflexibilidade atrapalha na sanidade, no bem-estar, em uma vida plena. Exatamente. Aí a gente vai voltar num ponto em que nesse programa a gente sempre fala que é essa caminhada interna num processo psicoterapêutico, em grupo, individual, seja na TCC, como você bem explicou aqui, seja em outras linhas, né, da psicologia. Sim. Seja com um apoio de meditação, de atividade física, mas algo que vá promover esse centramento, né, Vinícius? Para que a gente possa se olhar e a gente possa começar a trilhar essa caminhada interna para perceber isso daí que você falou. Tá ficando pesado? Porque às vezes a pessoa acha que tá pesado, mas ela dá conta e ela vai e é um caminho é um buraco sem fundo, né? É exatamente isso, porque geralmente pessoas que tendem à inflexibilidade, eles trazem consigo esse padrão de pensamento de que eles sempre vão conseguir, de que por mais que esteja difícil, é importante que ele não desista, não deixe de fazer e que o preço e a vida é cara e difícil mesmo. Então, ele não consegue ponderar, os limites dele são sempre estendidos. É uma pessoa que geralmente se maltrata e não percebe. É isso daí.
Vinícius, como sempre, foi de uma clareza ímpar. Eu te agradeço muito. Espero que as pessoas que assistiram aqui o Soul possam fazer essa autoanálise, não com viés de autoexigência e autocastração, mas que elas possam fazer esse olhar gentil para si mesmas e, quem sabe, se sentirem incômodo em uma área ou outra, possam buscar ajuda, não é isso? É isso mesmo. Eu agradeço o convite e estou sempre à disposição. Vinícius, muitíssimo obrigada, nós que agradecemos. A você que esteve conosco durante o programa, muito obrigada e até a próxima oportunidade. Até lá!